Então, boa tarde, né? A gente está aqui fazendo essa live, né, para falar sobre o desafio Soma, né? E a gente tem a presença aqui da Gabriela Severdoni, do Décio e do professor Fábio, né? E também da Alana, né? E a ideia é a gente discutir, né, esse desafio. E eu acho que o Fábio vai falar mais assim, porque ele tem uns alunos da disciplina de modelagem matemática, e ele pode falar um pouco da importância, olhando para o lado acadêmico, né, de você participar dessas competições. Né? Então, é isso. Obrigado a todos e pode fazer a apresentação. Então, ok. Eu preparei uma apresentaçãozinha. Deixa eu. Ah, Deixa eu ver aqui. Eu participei do desafio Unisoma, né? Do desafio de 2019, juntamente com o Marcelo e o Natanael. E aqui eu vou passar um pouco do meu relato de como foi participar desse desafio, o como foi importante tanto para mim quanto para a equipe participar desse desafio, e por que eu incentivo outras pessoas a participarem dele. Enfim, uma breve apresentação. Essa é a nossa equipe, a YOPT. O nome até gerou brincadeira lá na final. Se todo mundo era de Minas, mas eu não sou de Minas, não, eu sou do Ceará, mas eu me senti representado mesmo assim pelo engajamento dos meninos e pela escolha do nome. Na época eu estava no mestrado e o Marcelo e o Natanael alunos de doutorado aqui do Instituto de Computação. E a gente combinou algumas coisas porque eu sou de uma parte mais voltada para dados, não sou muito parte de modelagem, e os meninos são bem na parte de modelagem, então a oportunidade é uma troca de conhecimentos, né? Então, bem, a principal motivação desse desafio para a gente foi quando a gente se deparou com um desafio diferente, né? Geralmente quando a gente vai encontrar desafios por aí, com empresas, hackathons, uma coisa que é muito comum de acontecer é que a empresa dá um problema, mas é para resolver um problema da empresa, sabe? E não tem um olhar de retorno social e que tenha um impacto direto na sociedade em si, né? Então, quando a gente se deparou com esse hackathon, com esse desafio, a gente olhou, cara, a gente vai poder auxiliar, né, ajudar a Casa da Criança Paralítica de Campinas, né? E a ferramenta desenvolvida foi uma ferramenta para encontrar uma melhor alocação, né, para uma determinada modelagem que envolvia os desafios que eles têm para alocação na Casa da Criança Paralítica e também para reduzir o trabalho manual que essas pessoas tinham em fazer isso, né? Então, isso foi nosso principal motivador. E aí, como eu falei, né, a gente enxergou que isso ia ter um impacto muito grande, né, um impacto na vida de centenas de pessoas, porque o desafio envolvia essa alocação de como ia alocar essas crianças, como elas iam ser atendidas, tipo assim, trazer um maior conforto também para elas, né? Então, tipo, iam ser mais crianças atendidas e alocações que respeitavam melhor todo o ambiente, né? Os profissionais, as crianças e os responsáveis. E é isso, a gente gostou de aplicar o que a gente estuda, né, em algo real, algo que a gente conseguia enxergar o retorno. E agora, passando um pouco mais para o desafio, o que é o desafio, né? O desafio, a Unisoma já faz alguns anos esse desafio, eu não lembro direito, mas eu acho que é desde 2017, 2018, eu sempre confundo, que começou na Semana da Matemática Aplicada da Unicamp, e aí era muito restrito, 2018, né, Gabi? Perdão, começou 17. 17? Eu que me foi confundi, é isso. a Semana da Matemática Aplicada na Unicamp, e aí a princípio foi um público bem específico, né? E conforme o desafio vem crescendo, ele vai diversificando seu público. Tanto é que em algumas estatísticas do ano passado, eu lembro de comentário aqui, olha, esse ano foi o que está mais diverso, né? Não tem só gente da matemática aplicada, mas agora da engenharia de produção, ciência da computação, engenharia da computação. Então realmente estava começando a ter um alcance maior, né? E esse ano eu espero que tenha um alcance bem maior, né? E a proposta deles é obter uma solução para um problema real, um problema que
tipo assim, você vai ver o retorno, né? No final do desafio, você vai ver essa coisa, possivelmente, né? Se você ganhar, a equipe ganhadora vai ver seu produto aplicado e vai poder sentir esse gosto, nessa satisfação. E como falei, é para ajudar uma ONG, que é parceira da Unisoma, né? A Unisoma todo ano seleciona uma ONG para ser beneficiada, e eu vou falar um pouquinho já sobre isso. Então, por que participar? Você vai estar participando de uma competição que tem por objetivo a resolução de um problema real. Você vai estar ajudando uma ONG e você vai estar trabalhando diferentes habilidades. Então, essa competição ela te ajuda a enxergar e a entender e começar a vivenciar habilidades profissionais, tipo assim, tanto soft skills como hard skills, como você vai trabalhar em equipe, como você vai dividir atividades, existem checkpoints, entregas, como fazer a documentação do software, como você vai pensar na usabilidade, quem vai utilizar aquilo, você vai conseguir, é fácil de utilizar, a solução é realmente boa. E também a própria Unisoma ela dá feedbacks constantes de como está ainda a ferramenta e de como você vai construindo essa ferramenta. Bem, falando um pouco do desafio de 2019, que foi o desafio que eu participei, nossa equipe ficou em segundo lugar, e para a gente não foi somente sobre ganhar ou não, mas a gente ficou feliz por estar na final, a gente queria ter ganhado, claro, né? Mas para a gente foi um processo de aprendizado assim incrível, porque você sempre acha que não, eu acho que quando eu for para o mercado de trabalho, uma coisa, você acha que vai se dar bem, às vezes você acha que não, mas deu para sentir que o desafio ele reproduzia isso de alguma forma, né? De levantar requisitos, de nem tudo vai estar de mão beijada, assim, nem tudo vai estar nas suas mãos, então essa parte de você explorar, de entender as verdadeiras necessidades do cliente, então você se aproximar de quem você está trabalhando. E trazendo só um pouco do que foi o ano passado, se você olhar na página do desafio 2019, ele foi composto por checkpoints, e aí eu acho que a Gabi vai poder falar um pouco melhor sobre o desafio desse ano, se vai seguir algum modelo parecido. E só para ilustrar que existiam prazos, existiam dias corretos de fazer cada entrega, de o que é que deveria ser entregue, como a gente deveria se preocupar do como estava desenvolvendo. A Unisoma teve a preocupação de até ajudar um pouco nessa parte de como as coisas deveriam caminhar e tudo mais, as expectativas. Então, tudo isso te coloca dentro do que seria um ambiente real de uma empresa, de estar trabalhando com um problema. Esse ano, a Unisoma, a ONG que está sendo agraciada pelo desafio Unisoma é a Matemática em Movimento. Essa ONG ela tem por objetivo o ensino da matemática, né? Eu sei pouco, eu sei por cima, né? Ainda não conheço a fundo, mas o desafio ainda não foi lançado oficialmente, né? Qual problema vai ser trabalhado, então fica aí no ar, né? Para quem quiser participar e realmente descobrir e conhecer um pouco mais do trabalho do pessoal da Matemática em Movimento. Então, falando um pouco mais do desafio, esse ano ele está dividido em duas trilhas. Uma delas é a trilha de modelagem, onde as equipes participantes elas vão ter que modelar um problema, né? Dessa ONG, uma modelagem pode, sei lá, utilizar meteorísticas, pode ser uma abordagem exata, de PLI, de programações por restrição, PL, tudo isso aí envolve. No ano passado, a gente começou assim, vamos para Constraint Programming, aí vamos usar um solver de PLI e tudo mais. Então, tudo isso você vai pensando ao longo do desafio, então é bem aberto isso da solução, mas desenvolve totalmente essa habilidade. Então, esse ano eles estão desmembrando duas partes. Ano passado a gente teve que se preocupar com as duas coisas, tanto a modelagem quanto a parte de front-end, né, de usabilidade. E a segunda trilha desse ano é a trilha de web, onde o pessoal vai ter que desenvolver as funcionalidades para facilitar essa utilização desse software desenvolvido, né? Então, isso aqui eu acho que vai envolver bem mais o pessoal que está ali metido com UX, UI, como vai integrar também essas coisas. Então, vejam que tem muita coisa aí por trás do funcionamento e de como vai surgir essa solução final, né? Então, para quem quiser saber mais um pouco do desafio, tem aqui o site do desafio e é isso. Apresentação, o que eu tinha para perguntar é isso. Eu estou aberto a algumas perguntas, se querem saber como foi mais sobre a experiência. E
É isso. Perguntas? Na verdade, eu queria agradecer desde já, a apresentação foi maravilhosa, ele falou, tipo, super bem, até apresentou as trilhas de modelagem do desafio esse ano, que tá só descrito no site ainda, a gente não acabou super detalhando em nenhum lugar, né? Mas é isso mesmo, ó. Esse ano ele vai estar dividido, né? Então, como você comentou, o desafio começou em 2017, com 100% presencial, uma ideia, 100% também junto com uma semana da matemática aplicada na Unicamp. Então, daí, 2018, a gente falou assim, não, vamos ajudar ONGs, vamos tentar fazer checkpoints, vamos tentar fazer os checkpoints mais viáveis para as outras pessoas participarem. Daí a gente melhorou um pouquinho. Daí, 2019 foi um pouquinho melhor, a gente conseguiu crescer, estabilizar, conseguimos falar sobre temas no checkpoints, né, que eu acho que isso é uma coisa que, para mim, foi um grande diferencial, porque em 2018 era somente, tipo, responder perguntas. Em 2019, a gente falou assim, não, vamos pensar em que eles deveriam estar fazendo essa semana e apresentar isso. Tipo, o que é consistência, o que é validação de dados, o que é Scrum, o que é sprint, sabe? O que é uma documentação, daí vem a ONG conversar e falar sobre a ONG, né? Então, beleza. Então, tinha um momento também que a gente falava assim, beleza, agora visualização de dados. O que é visualização de dados? Então, isso a gente colocava esses teminhas, eram sempre, tipo, 20, 15 minutinhos, ou nem sei, às vezes demorava um pouquinho mais, e a gente trazia sempre pessoas diferentes nesses checkpoints, tá? São sempre duplas de pessoas da Unisoma que vêm falar esse tema, e depois a gente respondia todas as perguntas. Daí você fala assim, responde todas as perguntas. Eu quero, já surgiu essa pergunta antes, então já vou deixar claro aqui. A gente sempre mostra todas as perguntas para todo mundo, tá? Então, por que isso? Porque, que nem o Décio falou, a gente não deixa tudo claro. Existe um levantamento de requisitos, existe uma lapidação do problema. Porque a gente quer sim o nosso objetivo, um dos nossos objetivos como desafio é dar um problema real. E um problema real, ele não vem pronto. Ele não vem com os dados perfeitos, eles não vêm com dados consistentes. Eles não vêm com todas as perguntas detalhadas, maravilhosas, assim. No mundo real, não é assim que funciona, né? As restrições, a gente define um problema grande, assim, tipo, o nosso foco do nosso problema, mas pode ser que vocês pensem em coisas que nós, equipe Unisoma e a ONG, não pensamos ainda, que pode sim trazer uma coisa até melhor, né? Então, a gente sempre, todas as perguntas que vocês fazem por e-mail, durante a live, a gente copia e cola, a gente faz uma postagem, deixa tudo prontinho para vocês, vocês podem sempre rever a live inteira, caso vocês tenham perdido o checkpoint, né, no caso, que agora tá virando live, né? Antes, eu fazia live antes que, né, ser live, mas tudo bem. Então, o checkpoint, eles são sempre salvos, a gente coloca no nosso blog, o nosso blog tem todos os posts de sempre lá, e a gente descreve todas as perguntas lá. Então, tipo, perdi o checkpoint dessa semana, não tem problema. Na sexta-feira de manhã, ele tá lá para você assistir, caso você queira, ou se você quiser reassistir muitas vezes. E detalhando um pouquinho mais também essas duas trilhas aqui, né? Por que a gente separou em duas trilhas? Porque hoje nós temos na Unisoma equipes que realmente fazem tanto a parte UI quanto modelagem, né? Tipo assim, a gente faz tela e modelagem. Tem muitos desenvolvedores, por exemplo, eu sou uma delas, que faço as duas coisas. Porém, a gente também tem projetos que são o modelo mais tradicional, que seria, né? Uma grande... os matemáticos fazem em Python, em R, enfim, que seja, né? Em Java. Enfim, a linguagem que for uma modelagem. E existe a parte da web, que no caso, por isso que eu trouxe a Lana aqui, que ela é uma pessoa que faz a parte da web da Unisoma, tá? Então, a gente começou a querer trazer um pouco mais da gente, né? Porque a gente sentiu que a gente estava não mostrando tudo que nós somos, nós Unisoma, tá? Então, porque nós não somos somente matemática, nós temos pessoas de ciência e computação, nós temos pessoas de um monte de lugar. Então, e essas pessoas são tão importantes quanto as modeladoras, né? Então, os modeladores, enfim. E por isso que a gente separou. Então, hoje, assim, as trilhas elas são separadas. Quem vai fazer modelagem pode fazer telas para se basear e avaliar a solução, sua própria solução. É possível, mas não é obrigatório. O desenvolvimento web e a modelagem, eles vão se conectar no fim. Então, tipo, eu não vou entregar 2 pedacinhos. Eles vão se conversar. Então, na verdade, eles são 2 peças de um quebra-cabeça, que é o sistema que a gente vai entregar para a ONG no final. E esse ano, não sei se alguém já chegou a ver o regulamento, acho que não,
Mas esse ano a modelagem fica com linguagens R ou Python, tanto faz. E desenvolvimento é Java, com todas as coisas que vocês gostariam de usar dentro do Java. Então, e a Lana pode vir até bater um papo aí mais sobre o Java, dos plugins, que eu não sei muito bem. E, né, Lana, como é que é os plugins? Eu não sei, não lembro os nomes certos das coisas. O que a gente pensou foi a parte de back-end vai ser feita por Java, né? E aí a parte do front, porque só para contextualizar, a gente vai precisar, a web que vai fazer a integração dos dados, né? Então o usuário ele vai entrar com os dados, a web ela tem que ler esses dados e gravar num banco SQLite e também chamar a otimização. Mas aí a parte das telas, de exibir resultado, aí a gente selecionou algumas tecnologias que a gente acha que é básica. Então, JavaScript, ou jQuery, HTML5, CSS e o Angular também, porque são tecnologias que a gente usa dentro da Unisoma e também que são mais populares, entre aspas, que a gente acha que todo mundo consegue participar. Exatamente. Só uma pergunta. Claro. Ele é em equipe, né? A equipe tem que ter uma pessoa de modelagem matemática, modelagem web, ou não? Não, as equipes é independente, é completamente independente. Quando você for fazer inscrição, você tem que escolher se você vai fazer trilha de modelagem ou trilha de web. E o grupo, na verdade, o grupo é uma dupla esse ano, né? Porque a gente supôs que não precisa, porque em teoria é menos trabalho, digamos assim, né? Digamos assim. Então, menos coisa para pensar. Então, a gente já pensou em diminuir esse grupo para 2 pessoas, para você ter uma integração de equipe, com certeza, mas também não precisar ter uma grande quantidade de pessoas assim dentro do grupo, tá? Então, você tem que escolher um ou o outro. E que nem a Alana comentou, gravando nesse SQLite, a parte da modelagem vai ler um SQLite e devolver um SQLite. Então, é nesse SQLite que as coisas vão se conversar, né? Então, as entregas vão se conversar. E por ser completamente em paralelo, vão ter vencedores, tanto da trilha, primeiro e segundo lugar, terceiro lugar, tanto da trilha de web e primeiro e segundo lugar, tanto da trilha de modelagem. Então, é meio que 2 em 1, assim, né? A gente vai estar fazendo 2 hackathons em um hackathon. Seria isso. Tem uma pergunta. Pode falar. Não, eu posso perguntar, Vladimir? Pode. Boa tarde, Gabriela, Lana, Tércio. Na verdade, não é nem uma dúvida, é uma dica, né? Porque eu tinha lido, e é uma dúvida também, que eu tinha lido a descrição lá do evento, né? O desafio, e na parte de modelagem eu tinha entendido que teria que realmente desenvolver um modelo matemático e utilizar um solver grátis, né? Para resolver aquele modelo em Python, né? Mas na apresentação do Décio, ele falou que pode utilizar heurística, meta-heurística. A minha pergunta, na verdade, vai ter um problema de otimização ali no meio? A exigência de ser a solução ótima? Usar um solver matemático para resolver o ótimo? Ou, eu vou resolver aqui utilizando um VNS da vida? É permitido isso ou não? Como é que é? Sim. A palavra solver deve ter sido mal colocada aí, mas eu acho que o que eles quiseram dizer nessa passagem que você leu é que a gente não pode usar Simplex, tá? Então, se você for usar, você tem que usar um solver livre, porque é um sistema que tem que ser open source e tal. Então, ele não pode ser pago. A ONG não tem dinheiro para comprar um Simplex. Então, acho que era isso que o pessoal queria dizer nessa passagem de texto aí. Mas sim, você pode resolver com o que você quiser. Programação dinâmica, heurística, otimização, o que você acha melhor. Beleza, valeu. O Robert, ele perguntou assim que vocês conseguiram testar a solução de vocês em dados reais? Então, a gente recebeu algumas instâncias, né, que o pessoal da Unisoma gerou essas instâncias. Eu posso dar um pouco de spoiler, Gabi, de como foram essas instâncias e tal?
Pode. Você não sabe de nada que vai acontecer no futuro, né? Então, você só sabe o passado. Não tem problema. Então, eu soube que o pessoal da Unisoma teve muito trabalho para gerar instâncias por e-mail. A gente conversou bastante, né, com o Gabi, o pessoal lá na final, que a ONG não tinha nada automatizado, né? Então era tudo em folha e tudo mais. Então a gente teve acesso a como seriam dados reais. O pessoal do Unisoma teve todo um esforço para transformar assim numa planilha e tudo mais, mas eles conseguiram colocar os elementos reais lá, né? Dos dados das pessoas, das crianças, dados dos profissionais da Unisoma, e então, sim, eram dados reais, né? Mas só que existe um certo passo aí que envolveu a Unisoma, né, nesses dados reais, de que eles conseguiram gerar instâncias para a gente, mas essas instâncias são reais. No fundo, no final elas são reais, né? Mas eu não sei como foi o processo de integração esse ano, né? Mas existe esse trabalho assim a mais, mas sim, as instâncias são reais. Sim. Só dando um pouco de background também, né? Ano passado realmente foi um passo maior do que esse ano está sendo, porque era 100% no papel. Então, a gente estava quebrando muito o paradigma de tudo ali, assim, sabe? Então, eram 15, 16 profissionais que precisariam passar isso para uma pessoa que seria usuário do sistema. Então, assim, foi complicado, né? Então, a gente realmente conseguiu dados reais na raça mesmo, se pudesse dizer dessa maneira. Mas, assim, deu tudo certo. A gente sempre traz o mais real possível para vocês. Às vezes, a gente tenta, que nem eu comentei, né? A gente tem essa primeira passagem de olho, né? A gente limpa um pouco, mas também a gente não limpa tudo. Então, é porque, exatamente, tem coisa que não vai vir perfeito. Então, a gente quer deixar essa sujeirinha, digamos assim, para ter um mínimo de, digamos assim, atrito com os dados, né? Mas, assim, é mais para você ver que realmente os dados não vão vir certos, né? Mas, sim, quando a gente pensa em pré-desafio, né? Pré-desafio para vocês, a Unisoma, aqui o nosso time técnico e tudo mais, a gente conversa N vezes com a ONG, a gente gera aquele Excel lá, que seria o nosso modelo de dados, de acordo com as restrições que foram levantadas. Então, tipo, 100% de certeza que tudo que está ali precisa ser usado, assim, sabe? A não ser que seja, por exemplo, o telefone, que é uma coisa que a ONG pediu, mas talvez não precise, entendeu? Assim, praticamente tudo que está ali para ser usado por alguma restrição, tem algum motivo. Então, tipo, critiquem os dados, sabe? Por que eu tenho essa informação? Será que ela é só informativa? Então, esse ano a gente já conseguiu montar melhor uma base de dados do que ano passado. A gente tem mais dados e assim, não saiu do papel. Então, esse degrau foi um pouco menor, mas sempre tem. Então, a gente faz um modelo conceitual com a ONG, a gente vê se a gente não esqueceu nada, a gente pede para eles preencherem os dados, porque também tem um aprendizado de preenchimento de dados, que a gente quer ver se aquele jeito que a gente definiu de modelo de dados faz sentido para eles, ou se está difícil, se a gente muda. Então, tipo, claro, é um problema real, mas é um problema real mastigadinho, assim, tipo, não super mastigado, mas ele não é essa parte de levantamento de requisitos que a gente traz antes, ele já vem um pouco filtrado para vocês. Porque senão ia ser muito mais longo do que o desafio e assim, até às vezes a ONG mesmo, ou quando a gente pensa num projeto dessa magnitude, né, a gente está falando aqui com pessoas da Unicamp, enfim, de pessoal, não sei onde vocês estão, mas são pessoas eventualmente de exatas, ciência da computação não é exatas, mas é uma pessoa que tem um raciocínio lógico, tá? Então, às vezes a ONG é uma pessoa de humanas, que é psicólogo, é atendente social. Então, é muito difícil, às vezes, eles entenderem qual que é a proposta, sabe? Então, a gente tem esse trabalho de explicar, desenhar, mostrar as possibilidades. Então, é um trabalho prévio que a gente não mostra, mas que também é bem extenso, né? Então, quando você for um dia na vida de vocês, se vocês quiserem um dia pegar um projeto, vamos fazer um projeto, saibam que vocês vão ter várias reuniões de levantamento, além do que tá descrito aqui, tipo, checkpoint. Você já não vai peguei um banco de dados, sabe? Não, eu vou ter que olhar, visitar. Hoje não tá dando para visitar as ONGs, mas assim, a gente já chegou a visitar ONGs, ver o processo,
ver quem seria o usuário, se o usuário entende, poderia preencher os dados daquela maneira. Se não poderia, então beleza, então a gente não pode usar, sabe? Então tem muita coisa a se decidir antes de começar um desafio, mas é exatamente o que o Décio falou. Mais perguntas? Curiosidades? Eu posso fazer mais uma? Eu aqui de novo. É sobre modelagem, certo? Eu só perguntar sobre modelagem mesmo. Sem problema. Da avaliação das equipes de modelagem, como é que vai ser? Vai ser levado em consideração tempo computacional? Se uma equipe encontrou o ótimo, outro não, esse que encontrou o ótimo tem mais pontos, assim. Como é que será essa avaliação do pessoal da modelagem computacional? Certo. A gente tem uma lista de KPIs, todo ano muda um pouquinho, mas sim, a gente leva em consideração um pouco legibilidade do código, tempo, a gente avalia um pouco a assertividade, sim, a gente também avalia a solução, tipo, crua mesmo, tipo, faz sentido, tá faltando alguma restrição, sabe? A restrição forte, ela foi levada em conta e tudo mais. Coisas que são, assim, a ótima e não a ótima, tendo uma solução num tempo viável. Então, assim, que nem... imagino que todo mundo aqui entende um pouquinho, mas, assim, às vezes o processamento de achar uma solução perfeita com 0% não necessariamente vale a pena, sabe? Então, será que eu diminuo um pouco ou eu faço um outro tipo de programação que também vai me dar um resultado bom o suficiente, sabe? Então, acho que o bom o suficiente tem que ser levado em consideração aqui versus o tempo, porque tem que avaliar. A ONG, do ano passado, por exemplo, eles faziam isso semanalmente, durante uma reunião de 1 hora. Se levar mais que 15 minutos, é complicado, né? Então, assim, é complicado porque ela está numa reunião com 16, 17 pessoas e ela está rodando o modelo. Então, a gente quer um lance super rápido. Então, talvez, para essa ONG desse ano, vocês vão avaliar. Tipo, o tempo é precioso ou não tão precioso assim? Essa ONG é uma ONG que poderia esperar sei lá, eu estou chutando aqui, 5 horas para resolver, para achar uma solução, seja ótima ou não. Então, isso é considerado sim. Mas, assim, se é ótimo ou não é ótimo, assim, isso a gente não chega numa conclusão. Não é um dos super pré-requisitos, não. Não precisa ser otimização, assim, sabe? PL, assim, não precisa. Pode ser qualquer outra coisa. Eu acho que dá para até inserir mais alguns outros fatores aí, porque uma coisa que a gente teve que pensar depois é os recursos que a ONG vai ter, né? Então, como a Gabi falou, a ONG pode esperar 5 horas, tipo assim, o notebook, vamos supor, só tem um computador lá para rodar. Vai demorar 5 horas para rodar. Tipo, ele tem recurso suficiente para rodar aquela solução e, tipo assim, mesmo que ela demore um pouco mais, mas é uma solução que cabe dentro do que a ONG precisa, né? E não adianta, eu ter uma solução que demore 3 segundos para rodar, mas ela só vai rodar num grande servidor, sabe? Então, acho que isso também, eu acho que entra nesse trade-off de avaliação do modelo. Né? Sim. E claro que essas KPIs vão mudar um pouco, né? Porque tinha também um pouco, tipo, funcionalidade, usabilidade, que para a parte de modelagem não necessariamente vai ter, certo? Então, assim, não vai ser avaliado para modelagem, porque a funcionalidade vai estar na parte web. Então, as coisas elas vão se separar, né? Mas os KPIs, eles sempre existirão para a gente conseguir avaliar soluções. Aproveitando o gancho, o pessoal de web, você falou de usabilidade, de funcionalidade, no pessoal de web vai se preocupar só com essa parte de todos os requisitos para usar o sistema foram implementados, mas também vão cobrar, tipo assim, a questão de fez bem feito, né? Tá bem bonitinho, essas coisas de design, ou é só a parte de funcionalidade? Todas estão implementadas, tá ok, não importa como. Olha, eu diria, assim, não levantamos isso ainda, tá? Então, mas assim, na parte que eu posso dizer da minha experiência dos últimos desafios é que pode não estar bonitinho, mas a banca que decide no final, assim, sabe? Então, no final das contas, a ONG quer o quê? Ela quer um lance que agrada aos olhos também, sabe? Vamos pensar que 3 grupos chegaram na final, certo? 4 grupos que seja. Então, se um é muito mais bonitinho que os outros
4 ou 5, quem não está vendo a funcionalidade, que seria, por exemplo, a pessoa da banca da ONG ou outra pessoa da banca que pode estar olhando isso também, ela pode levar isso em consideração. Agora, por exemplo, se é um professor que está ali na banca e ele só quer ver se está funcionando ou não, ele também vai ter a nota dele. Então, assim, o importante dizer é que existe uma pré-seleção para a final, mas que na final ninguém da ONG, ninguém da comissão do desafio que participou de tudo, né, vai estar lá para decidir. Então, quem está na banca é um professor, funcionários da Unisoma e ONG, tá? Então, e eles decidem o método de avaliação também. Então, é um pouco amplo, assim. Então, eu diria, por uma parte da web, que, sim, vale pensar em cores, sabe? Vale pensar em UI também. Tem que ser amigável, né? Tem que ser amigável, tem que ser intuitivo. Acho que usabilidade é bem importante. Exatamente. Além da usabilidade, né? Tem que fazer a pessoa querer entrar e não achar que ela tá no Windows XP, talvez. Seria essa que eu queria dizer, assim. Temos perguntas no chat, deixa eu ver aqui. As duplas são por trilha? Cada dupla vai trabalhar em uma só trilha, entendi isso, mas só para ter certeza. Exatamente. Então, você e uma pessoa. Você pode escolher ou modelagem ou web, e é sempre uma dupla por trilha, tá? E depois a gente vai integrar os finalistas para final. Outra pergunta que Pergunte. se um aluno for um tipo um Highlander, eu quero fazer sozinho, ele pode? Não, porque a gente também está querendo integrar as pessoas aqui, né? Trabalho em equipe é uma das coisas que serão consideradas. Então, ninguém aqui na Unisoma trabalha sozinho, né? Então, a gente está assim, assim, a pessoa pode participar, mas ela não vai competir, entendeu? Sim, aproveitaram muitas pessoas para trabalhar no Unisoma. Em 3 anos, tivemos 3 pessoas contratadas, e não necessariamente os vencedores, tá? Então, isso na verdade, o desafio é uma grande porta de entrada para a Unisoma, tá? Então, o Décio, ele descobriu que eu estava divulgando o Desafio 2020 também por causa do e-mail dele, porque está numa base de dados, e, tipo, esses e-mails, eles não somem, então eles só aumentam. Então, pessoas que participaram do desafio e que se destacaram, sim, são consideradas, com certeza, pelo recrutamento da Unisoma. O Guilherme, que participou ano passado, né? Eu sei que ele está com vocês agora, né? Exatamente. Também, eu falando até sobre isso aí, né? Teve um período que até a Unisoma entrou em contato com a gente, que participou. Na época eu nem estava podendo, assim, e tal. E acabei não participando do processo, né? Mas eu achei legal esse cuidado que a Unisoma teve de entrar em contato com a gente. Olha, a gente vai abrir o processo, vocês já estão aqui, a gente já conhece mais ou menos vocês, a gente queria saber se vocês queriam estar participando e tal. Mas eu e os meninos a gente não estava podendo na época, foi um período de transição até, então... mas isso eu garanto que a Unisoma tem todo um cuidado com isso aí, e pela experiência da proximidade que eu acabei criando com o pessoal depois do desafio. Então... Com certeza, isso eu não tenho dúvida nenhuma de que o pessoal ainda sabe quem você é, e o dia que abrir mais vaga, provavelmente eles vão entrar em contato, ver se você ainda não tem interesse, sabe? Pessoas que já participaram, viram como nós trabalhamos, né? Se interessam pelo nosso meio de trabalho, tem essa vontade porque a gente tem esse perfil consultor, que a Dani sempre fala, não sei se você participou do Checkpoint, que a Dani fala, que a Daniela é uma sócia da Unisoma, ela gosta muito da palavra perfil consultor, né? Então, nós procuramos pessoas com perfil consultor, que ele tem que ser uma pessoa minimamente extrovertida, precisa conseguir conversar, tem que conseguir levantar os requisitos, só que, tipo, é uma grande coisa que não é só sentar e modelar, né? Então, por você ter participado do desafio, isso já é um diferencial, e a Unisoma já vê isso como uma pessoa que tem o perfil consultor que eles procuram para a Unisoma.
Certo, Alana? Concorda com o que eu falei? Claro, é isso mesmo. Porque até a parte da web, né, Alana? Assim, não é um desenvolvedor que ganha uma tarefa no Gira e desenvolve, assim. Não, a gente tem contato com o cliente, a gente tem contato com o pessoal da modelagem, não é só sentar e desenvolver, a gente consegue trabalhar essa parte também. Exatamente. Mais perguntas, pessoal? Olha, gente, quem fizer pergunta tem um perfil consultor, gente. A gente brinca, o Renan já nem tá mais trabalhando na Unisoma, ele decidiu ir para São Paulo, mas o Renan, acho que você lembra do Renan, Décio. Sim. Ele participava pra caramba com a gente da comissão no passado, e ele foi o segundo colocado também do desafio 2018. E ele é aquele cara que perguntava 100% dos checkpoints. 100% dos checkpoints ele perguntava. E era ótimo, assim, todo mundo sabia quem ele era, assim, sabe? Porque ele era muito assim, não, eu quero saber, eu quero entender, não sei o quê, e dava opinião e tal. E isso é muito perfil consultor mesmo. Então, assim, ele com certeza, ele terminou, não ganhou, mas ele entrou pra Unisoma. Sim, sim. E eu lembro assim, da história do Renan no sentido que ele abraçou mesmo, né, o desafio e abraçou, tipo assim, a Unisoma, né? Então acho que ter um papo com ele foi legal, né, principalmente lá na final e tal, que você conseguia sentir isso nele, né? Irradiava dele, né? Sim, nossa. E é bem interessante, né? Porque ele já entrou, e daí eu tava procurando pessoas para entrar na comissão do desafio, porque tinha algumas pessoas de 2018 para 2019 que acabaram não estando mais na Unisoma, e eu falei assim, não, eu preciso de mais gente. E daí ele, beleza, eu quero entrar, assim, sabe? E já entrou na comissão e participou até o fim. Eu acho que eu tenho uma pergunta agora. Que agora eu acho que é uma pergunta bem para a Unisoma. Eu acho que vocês estão com algum programa de internship, alguma coisa assim. Eu lembro que em algum momento teve um pouco disso, né, de aproximar o pessoal que está na graduação, na pós, né, de fazer estágio com vocês. Mas eu não sei como é que estão os períodos, como é que está sendo isso implementado no Unisoma. Certo. A gente, assim, a Unisoma, eu vou falar um pouco, assim, eu não sou de RH, não sou de recrutamento, tá? Mas eu vou falar o que eu sei. Então, eu sei que quando abre vagas, eles postam. Então, tem um site que tem lá, se você entrar na Unisoma, tem um local lá que está escrito vagas, e você tem um outro lugar que tem todas as vagas e todas as descrições das vagas que estão abertas hoje, se não tem, não tem nada lá. E de estágio abre quando precisa também, né? Então, normalmente uma vez por ano, tá? Perto do final do ano. No final do ano já entraram 5, ano passado também entraram mais ou menos isso. Então, eles têm eu vejo esse costume de entrar um pouco por ano no final do ano. Mas não tem data, não vai sob demanda mesmo, assim, sabe? Putz, vai entrar um projeto legal, estamos precisando, vimos que tem uma oportunidade aqui ou ali, vamos procurar, né? E às vezes até eles encontram que, às vezes eles, por exemplo, querem um estagiário, mas fizeram uma entrevista com uma pessoa que talvez não possa ser estagiário hoje, então, não, mas esse é um contato que eu quero ter, então ele já está no meu bolso aqui, eu vou, assim que possível, entrar em contato com ele, e eu sei que tem um pouco disso, então, não tem... não é super grande, aquelas, assim, que nem empresas enormes, assim, que tem aqueles períodos de inscrição, que tem que mandar vídeo, não é assim, mas eles sempre estão entrando em contato, e essa página da Solids, que eu imagino que você deve ter encontrado aí já, é onde ficam sempre as vagas abertas. E eles também postam nas redes sociais, então eles postam sempre que tem uma vaga aberta, eles postam nas redes sociais. Perfeito. E eu só queria falar uma última coisa. Formulário de presentes. Bom, acho que daí com vocês. Uma última coisa que eu queria falar para vocês é a diferença da final que vai acontecer do ano passado para esse ano, assim, sabe? Então, o que aconteceu na final? Você pode até abrir aquela do cronograminha, assim, né? E tem um lugar ali que fala que tinha algumas entregas, e daí tinha a final, e depois de um tempo tinha a entrega final e a final, que era presencial na Unisoma, a apresentação final.
Então, e nessa entrega final, eram selecionados os finalistas e esses finalistas vinham para a integração aqui na Unisoma, onde eles apresentavam o que eles tinham feito. Considerando que esse ano a gente queria fazer uma dinâmica já diferente para a final, porque a gente tem essas duas trilhas e a gente quer integrar essas duas trilhas, porque é necessário essa integração, porque qual que vai ser a ideia, né? Essas trilhas, elas vão dar separadas até essa entrega final, que esse ano vai ser dia 27 de setembro, a entrega final. Selecionados os finalistas, vai ter a mesma quantidade de finalistas para um lado e para o outro. Então, essas quantidades de finalistas, eles vão virar novas equipes. Então, vai ficar 4 pessoas por equipe, uma de cada trilha, e vocês vão ter, mas, se não me engano, um tempo ali de vocês integrarem as duas informações. Os dois módulos, eles vão virar um, tá? Para que isso? Porque nós queremos ver a integração, nós queremos ver se funciona o módulo de vocês com outro módulo, com outra pecinha do nosso quebra-cabeça. Então, a gente transformou um dia de dinâmica, que seria lá na Unisoma, em salas, que a gente ia fazer uma puta de uma dinâmica legal, assim, um hackathon de um dia, assim, de desenvolvimento. Não vai dar por causa do corona, mas a gente já pensou em fazer isso na parte online. Então, a gente vai ter essa integração com as duas trilhas. E antes que vocês me perguntem, que eu imagino que seja uma dúvida, não significa que o grupo que você virou, cada grupo, tipo modelagem web que virou um, não significa que eles vão ganhar juntos, tá? Isso só significa que o módulo de vocês é uma pecinha no quebra-cabeça que funciona, tá? E que vocês conseguem trabalhar com pessoas que não necessariamente vocês conhecem. Então, isso é importante porque, no final das contas, pode ser que o módulo web de um grupo ganhe de o web do outro grupo, tá? Então, isso não significa que, por exemplo, se a web for ruim e a modelagem for da hora, as coisas vão ser avaliadas completamente independentes, tá? Essa integração é só para vocês terem essa integração mesmo, tá? E daí a apresentação final, que também vai ser online, tá? Na verdade, peraí. Dia 17 de outubro a gente divulga quem vai ser esses finalistas que vão fazer as duplinhas, tá? Os quádruplos, na verdade. E daí só dia 31 que vai ter a apresentação, onde vocês vão montar essa apresentação, os grupos eles vão se apresentar, as duplinhas vão se apresentar por grupo, tá? Então isso vai ter uma apresentação completamente online. Então o diferencial desse ano, sim, é que é completamente online. Então pessoas do mundo inteiro podem participar sem problema nenhum. Deu para entender? É meio confuso, mas, assim, é isso. A gente vai detalhar mais sobre isso, assim, o que vocês precisam saber, tô dando um spoiler, na verdade, né, mas o que vocês precisam saber mesmo é que a entrega vai ser, a entrega final do desenvolvimento vai ser dia 27, que a apresentação final vai ser dia 31 de outubro, e que os vencedores vão ser independentes das trilhas. Gente, vocês têm uma pergunta? Vamos aproveitar. Aproveitem. Kelly, faça alguma pergunta? Vocês pensam em fazer esse desafio tipo dentro do SBPO, não, né? Dentro de um evento? Olha, seria muito legal, mas a gente difícil, foi convidado, assim, sabe? É bem difícil de entrar, assim, sabe? Eu mal consigo que eles divulguem algumas coisas para mim, sabe? Eu não consigo nem que eles divulguem para mim o desafio em si. Então, a gente tem hoje a Sobrapo e o SBMAC ajudando a gente na divulgação, mas a SBBO não. Então, fica difícil, mas, assim, adoraríamos, assim. Não é uma coisa que a gente está filtrando, não. É só que não surgiu a oportunidade. Alana, quer acrescentar alguma coisa? Não sei se eu falei tudo, se eu falei menos, o que você quer. Eu acho que você falou tudo. Eu estava lendo aqui, a Kelly escreveu nos comentários aqui falando que se ela conseguir uma dupla, ela participa. Já teve caso ano passado da pessoa não ter dupla e comentar lá nos posts e achar uma dupla, não foi? Sim. Kelly, você quer participar da web ou da modelagem? Da web, tá. Bom, vamos caçar uma dupla aí, não tem essa não, partiu participar. Vamos arranjar uma dupla para você. Mas como é esse fórum? Vocês têm tipo um grupo que discute assim?
Então, ano passado, a gente ficou com esse medo das pessoas quererem participar e não terem dupla. Daí o que a gente fez? A gente fez um post nas nossas redes sociais, que seria tipo um post para as pessoas se encontrarem ali e tipo demonstrarem interesse que eles não têm grupo, sabe? Porém, o post ninguém comentou. Então a gente falou assim, beleza, não tem ninguém com esse problema, sabe? Então, assim, a gente pode usar isso de qualquer maneira. Assim, a gente pega aquele post de inscrições mesmo, comente lá, putz, quero participar, mas não tenho grupo, sabe? Vai que alguém ali possa estar entrando em contato com você, sabe, Kelly? Às vezes é uma boa ideia. Assim, não custa tentar. E se eu souber de alguém que precise, que esteja assim na mesma que você, a gente já manda um e-mail pra gente já para eu ter o seu contato, tá? E daí a gente já junta vocês. Porque tem uma mesma pessoa com o mesmo problema, só que da parte de modelagem, tá? Então por isso que eu até perguntei. Que tem stand-by, assim, também. Então, daí a gente já consegue juntar duplinhas. Certo? Mais dúvidas, gente? Vocês estão a fim de se inscrever? Vocês vão se inscrever? Falando que sim. Quero ver todo mundo inscrito até domingo. Ó, tem um sim aqui. Ah, top. Melhor que nenhum. Nossa. Esse aqui eu coloquei, é o desafio que tem, é dentro de uma conferência aqui. Pô, que legal. Eu vou até ver isso aqui, como é que vai fazer. É bem interessante. No primeiro ano a gente teve uma parceria com o Ames, tá? Então, eu não sei se vocês conhecem o Ames, que é uma plataforma de otimização, e foi desenvolvido lá. E o Ames, ele publicou, só que o Ames, ele é sediado na Holanda, e ele ajudou a gente na divulgação. E também ele deu o trial para todo mundo que quisesse participar do desafio, tá? Porque é uma plataforma paga. Só que a gente aprendeu com os erros, e por quê? Porque a startup de 2017, que na época não era ONG ainda, não conseguiu usar o sistema desenvolvido durante o desafio, e a gente teve que desenvolver novamente em Python para que ele pudesse usar a mesma modelagem que foi feita no Ames pelo pessoal do desafio. Então, foi complicado, assim, sabe? Então a gente falou assim, não tá certo, a gente quer uma coisa open source, teve desafio que a ONG não tinha nem Excel, tá? Esse desafio, se não me engano, eles têm Excel, então isso não é um problema, mas assim, não desenvolva dentro do Excel, sabe? Tem muita gente que já teve entregas que foram feitas dentro do Excel, sabe? Fazendo aquela modelagem dentro do Excel, e não é uma coisa boa, porque tem ONG, que, no caso, aquele ano que a pessoa fez em Excel, a ONG não tinha Excel, eles usavam Google Docs, entendeu? Então, assim, e tinha um script do Google Drive lá fazendo, então, assim, não tinha Excel, era uma ONG gigantesca, eles não tinham Excel na máquina. E a gente teve que desclassificar eles porque estava fora do regulamento. Eles não fizeram numa linguagem open source, tá? Então, isso foi muito coração partido naquele momento, mas não tinha o que fazer, sabe? Mesmo que tivesse lindo, maravilhoso, não ia ser uma coisa open source tal como a gente precisa que seja para a ONG conseguir utilizar no fim do desafio. Beleza, gente? Sinto que vocês não têm mais perguntas, mas me disponho, tá? O meu e-mail é gabriela.servidone@unisoma.com, mas se vocês não lembrarem também, não tem problema, entre no forms lá do nosso contato, a gente responde na hora. Recebemos, sei lá, 10 pessoas recebem aquele e-mail do formulário, então não tem como ninguém ver. Fiquem à vontade de perguntar o que vocês quiserem, tá bom? Só uma pergunta, né? Tem os checkpoints mais para tirar essas dúvidas, né? Sim, ou por tem exemplo. entregas também? Não. O checkpoint é só para tirar dúvida. E a gente explana algo sobre alguma coisa. Então, por que eu digo que vai ter dúvidas? Porque vai ser um textão, né? Explicando o desafio, modelagem e tal. E toda essa integração com esse SQLite que a Lana comentou. E, você vai olhar os dados assim, putz, e esse negócio aqui serve para quê, sabe? Então, você vai ter muitas perguntas. Então, a gente gosta de falar, não só responder por e-mail, mas também falar sobre elas aqui, que fica, acho que, muito mais claro, né, do que um texto. Legal. Beleza. Décio, eu agradeço muito por você ter tido essa ideia de juntar todo mundo. Foi muito legal e adorei a sua apresentação. Foi super bom mesmo.
Eu que agradeço, Gabi. Tipo, eu sabia que vocês são bem disponíveis e eu acho que é uma oportunidade tanto para a Unisoma de tipo, tá ampliando, né, para os locais, como para a própria UFC, né, Federal do Ceará, que eu sabia que não, tipo assim, não tinha o pessoal ainda não tinha, não sabia, não estava sabendo, cara, vamos levar. Eu entrei logo em contato com o Vladimir, com o Fábio, vamos tentar levar para lá. Esse ano o Fábio está lecionando esse semestre, né? A disciplina de matemática computacional, então bem voltado para modelagem. Eu falei, olha, é uma ótima oportunidade para colocar a galera que está aprendendo para fazer um negócio na prática, para pegar esse desafio e ir lá e destrinchar e sentirem bem mais da disciplina do que só às vezes alguns exemplos teóricos que a gente vai estar tendo, alguns probleminhas pontuais e tem um tato maior disso, né? Com Então, muito certeza. obrigado, Gabi, viu? Nossa, muito obrigada a você. E, gente, voltando a falar, qualquer coisa vocês podem mandar e-mail, estamos disponíveis. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Alana. Décio também, né? Eu não sabia desse desafio, né? Todo ano, a minha cadeira de matemática computacional, eu vou incentivar os alunos a participar, né? Que parece que Ah, que já gostoso. virou uma. Agradecemos muito. Vai ser legal. Parabéns aí, viu? Obrigado pela oportunidade de conhecer o desafio. Com certeza. Muito Então é isso, né? obrigada, gente. E divulguem e participem. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Valeu mesmo, gente. Eu também queria agradecer o Décio, né? O Décio, ele mesmo distante, ele está querendo ajudar, né, o campus e trazer essas ideias e, de certa maneira, promover, né? Então, ajudar nosso campus a crescer, né? Então, obrigado aí, Décio, obrigado, Gabriela, obrigado, Alana, e eu espero que dê certo, pelo menos essas duas equipes, né? Uma com a Kelly e outra com o Robert. Com certeza. Vai dar. Já deu, já. Já deu, né? Eu vou caçar o nome de vocês, ó. Já era. Viu, Kelly? Agora. Já era, Kelly. Mas brincadeiras à parte, é muito legal ver que, assim, não importa onde estamos, nós todos trabalhamos com a mesma frente, né? A gente quer ajudar a comunidade, a gente quer aprender e a gente quer crescer como profissional também, né? Então, assim, para mim o desafio como um assim, é muito gratificante participar do desafio. De qualquer maneira, assim, eu participo do desafio desde 2017, sabe? Então eu entrei na Missoma em 2017, já entrei direto de cabeça com o desafio, porque eu conhecia bastante a CEMAP e tudo mais, então eu sabia bastante coisa do que estava acontecendo, já entrei e não saí mais, tá? Então, todo ano é muito legal ver a ONG feliz, vocês felizes, a Unisoma feliz também por todas as coisas legais que a gente consegue proporcionar tanto para a ONG quanto para vocês, porque é isso, assim, sabe? É muito, muito gratificante mesmo. O Renan, no passado, desenvolveu uma frase sensacional que eu não vou lembrar, mas ela. Eu nem lembro mais da frase, mas eu precisava ter caçado a frase antes para falar sobre a frase. Mas é isso, assim, sabe? O desafio ele traz portas tipo, você consegue usar uma matemática para melhorar o mundo, sabe? E é isso que. Pelo menos eu acho isso maravilhoso, né? Então a gente trabalha diretamente com pessoas, né? Então, vou agradecer por aqui, né? Novamente, e eu vou parar aqui a gravação, tá bom?